Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito. Então, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, sou voluntária do CVV e nós, voluntários, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, aproveitando o tema da palestra de hoje, inclusive esse mês de prevenção, para divulgar um pouquinho do trabalho do CVV, que presta apoio emocional gratuito em todo o país, gratuitamente através do número 188 e também do site cvv.org.br. Esse apoio ele acontece de forma sigilosa e anônima para todas as pessoas que precisam conversar e não têm com quem. Então, quem precisar pode ligar para o CVV a qualquer hora do dia, 24 horas, gratuitamente, e é importante que todos ajudem a divulgar esse serviço e também buscar conhecer um pouquinho mais desse trabalho, mais profundamente, talvez através do site cvv.org.br, para quem sabe, se surgiu interesse em auxiliar, inclusive, nesse apoio emocional que é prestado, através da escuta amorosa, quem quiser contribuir voluntariamente com esse serviço, pode entrar em contato com a gente ou então acessar o site cvv.org.br e ajudar na prevenção do suicídio. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema muito importante, né? Aproveitando o Setembro Amarelo, mas que é um tema que não é só para o Setembro Amarelo, é para sempre, para a gente pensar sobre o tema. O foco do tema combate ao suicídio na adolescência, serve para todas as faixas etárias. Então, está um direcionamento para essa faixa etária e a gente já começa destacando a imagem que está na palestra ali. Vocês observaram que tem uma pessoa ali pensando no suicídio, mas ao mesmo tempo se agarrando da vida. E essa é uma condição que nós vamos conversar daqui a pouco mais, muito presente, que é a ambivalência, esse conflito constante entre o desejo de viver e o desejo de encerrar com a dor. Tá? E por que surgiu a discussão sobre o tema do suicídio da adolescência? Então é um tema que sempre foi presente, mas que criou muita ênfase, muito espaço na imprensa a partir do episódio da Baleia Azul. Todo mundo deve se lembrar que aconteceu em 2017, envolvendo jogos pelo WhatsApp, envolvendo uma série de situações com desafios e que terminava com a morte do jovem por meio do suicídio. Isso na época gerou toda uma discussão de por que tão jovens. O que estava acontecendo com aqueles jovens que chegaram a esse ponto, se permitiram esse ponto, mesmo sabendo muitas vezes que o objetivo do jogo, ao final do desafio, seria dar fim à própria vida. Então se começou a se discutir muito o tema e das peculiaridades que envolvem a questão da adolescência. Então, o que tem assim, de destaque a gente pode começar a refletir sobre o tema? Então, a primeira coisa, assim, a juventude, a adolescência, ela é uma fase de transição.
Na transição da infância para a idade adulta, é uma fase de muitos conflitos, é uma fase que, apesar do adolescente se achar o suficiente, ele é extremamente vulnerável ao meio e à reação do meio em relação a ele. Começa aquela desvinculação do seio da família, dos pais, e começa aquela busca pela aceitação, né, do meio dos jovens, e aquilo torna ele mais vulnerável em relação aos estímulos que vêm de fora. Existe toda uma situação que envolve a sociedade, o nosso período, né, que a gente vivencia. Existe um desânimo, um desinteresse de viver, um questionamento sobre a finalidade de viver, de passar por privações, de passar por seus sofrimentos, que também se potencializa na juventude. É preciso também entender que na adolescência, essa fase de transição da mudança física, a mudança emocional, a mudança de comportamentos, a cobrança, às vezes, de maturidade para quem é muito jovem ainda, mas que já quer se comportar como adulto, e é uma fase, muitas vezes, de vulnerabilidade para a questão das drogas, fase de definição da orientação sexual, e uma série de situações que potencializam esse período, tornam mais vulnerável o jovem nesse período, muitas vezes em relação ao adulto. E os fatos que se relacionam ao jovem, muitas vezes, é diferente daquilo que relaciona ao adulto, e que dificulta, às vezes, na família, a percepção desses problemas que estão ali, que às vezes não se percebe quando se é em relação ao jovem. Então, nesse processo todo, a gente vivencia a dificuldade que a gente tem hoje como um todo, como sociedade, como família, na questão da própria mudança da estrutura da família, mudança do papel da família, mudança dos laços de família. A gente, até alguns anos, se tinha muito forte a questão ainda da mulher trabalhando em casa, o homem trabalhando, ainda um acompanhamento mais forte do seio familiar em relação aos jovens. Não se tinha tanta informação disponível, informação não se confunde com conhecimento. E de repente a gente passa toda uma revolução social, a mudança, a mulher entrando no mercado de trabalho, de certa forma uma dificuldade maior de os pais estarem ao tempo todo junto com os filhos cobrando muitas vezes essa presença, a dificuldade das famílias de acompanhar as mudanças de comportamento dos filhos em relação à sua geração, por conta dessa gama de informações, por essa gama da revolução tecnológica, de uma mudança constante, de situações que potencializam então um distanciamento intergeracional. Todo o aumento que a gente tem na questão do contato com as drogas, que até muitos anos não era tão comum e hoje está disseminado em toda a sociedade, e que se sabe que o acesso à droga facilita e potencializa, né, essa situação. E as situações que às vezes acontecem nesse contexto todo, as famílias terceirizarem a educação, terceirizarem o afeto, terceirizarem para os meios eletrônicos, cuidar dos filhos, terceirizarem para outros a vinculação afetiva, que tudo isso influencia nesse processo em relação ao desenvolvimento do jovem. Para entender um pouco mais o tema, né, deixo como sugestão, então todos vão no portal do CVV, você já falou aqui, uma série de documentos, alguns enunciados pelo CVV, outros documentos oficiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e que são importantíssimos para compreender o tema. Porque sobre um dos maiores mistérios que tem no suicídio é que se associou por muito tempo que a gente não poderia falar sobre o tema. Isso veio de um fenômeno que houve na Alemanha, quando Goethe lançou O Sofrimento do Jovem Werner, que é um livro que o personagem, no final, comete suicídio, e aquilo desencadeou uma série de suicídios na Alemanha e, de fato, se criou um bloqueio naquele momento. Ao falar sobre o tema, não pode. E hoje se discute, não, que a gente precisa falar sobre o tema, sim. A questão é como falar sobre o tema. Então, vem materiais ali, desde como a imprensa deve abordar o tema, como se tratar do tema nas escolas, como se tratar o tema com os pais, porque para se tratar sobre o tema precisa se entender o tema, precisa se romper os preconceitos em relação ao tema, para que daí fique mais fácil assimilar e discutir, né, a problemática apresentada. Então, para a gente poder entender um pouquinho o tema, antes de entrar no que o Espiritismo pode contribuir,
processo de prevenção ao suicídio, né, que é um dos focos da palestra, eu busquei aqui alguns dados que eu retirei do informativo do Ministério da Saúde, que é óbito por suicídio entre adolescentes e jovens negros. Ele tem, esse estudo ele vai direcionar especificamente para esse grupo-alvo, mas ele vai chegando então com os dados do suicídio, os dados do suicídio dos jovens, até chegar na questão do público negro e por que esse público tem sido identificado como um público mais vulnerável, né, ao tema. Então, alguns números se destacam que a gente poderia analisar para problematizar o fato, é que segundo a Organização Mundial da Saúde, em média 800 mil pessoas todos os anos cometem suicídio. Um número bastante expressivo. Em 2012, no Brasil, ele é bastante elevado. De 2012 até 2016, ocorreram em média 11 mil suicídios na população em geral e 3.043 entre adolescentes e jovens, colocando o suicídio como a quarta causa de morte nesse grupo etário. Então, são números que merecem atenção. É isso só falando dos números concretizados, sem abordar tentativas, e levando em consideração que existe uma defasagem de comunicação, que nem todos os dados são colhidos, nem todos os dados são trazidos, alguns dados são confundidos como acidentes, e outros a própria família, de algum modo por vergonha, por medo, pede para o médico, né, indicar uma outra situação, se possível, para evitar a estigmatização em relação à figura do suicídio no meio familiar. Mas mesmo com esses dados inferiores, já temos 3.043 situações de suicídio nessa faixa etária. Estima-se que uma pessoa a cada 30 segundos cometa suicídio no mundo. O suicídio é um problema de saúde pública no Brasil, pois é a quarta causa de mortalidade na população no ano de 2016. Todos os grupos são vulneráveis, o suicídio é bastante democrático, né? Mas se observa que existe uma vulnerabilidade maior entre homens, pessoas de pouca escolaridade, idosos, adultos, populações indígenas, adolescentes e jovens negros. E aqui é um dado curioso, que esse dado é onde há concretização, porque na tentativa, por exemplo, o número de mulheres é maior do que de homens. Mas o número de homens, na questão do êxito, na prática do suicídio, é maior do que de mulheres. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta 3 características que são determinantes para a gente entender essa problemática. A primeira é a ambivalência, aquela que eu mencionei no começo, com base naquela figura da abertura, né? Que é o conflito entre o desejo de viver e o desejo de morrer. O anseio de sair da dor e do sofrimento e encontrar na morte uma única alternativa e a forma mais rápida para fugir dessa situação de angústia. A impulsividade. A tentativa de suicídio é um ato de impulso, desencadeado por pensamentos e sentimentos negativos que podem ser temporários. Então, por mais que às vezes haja um processo de direção suicida, que a pessoa pense constantemente e a um longo tempo na questão do suicídio, o ato, a concretização do ato, aquela gota de água, ele é um ato de impulso. E a rigidez, né? É muito comum que as pessoas que tentam o suicídio possuam um pensamento fixo e constante sobre o tema e fixam que esse caminho é a única alternativa para resolver o problema. É fundamental entender que o suicídio ele não pensa naquele momento na eliminação da vida, a questão dele é eliminar a dor que ele sente. Ele sente uma dor, ele não encontra um caminho para resolver aquilo e muitas vezes ele busca na eliminação da vida a forma de eliminar a dor, né? Seria uma literalização daquilo que ele quer. Ele quer, na verdade, eliminar aquela vida que ele vive, aquela dor, mas ele não encontra uma forma de modificar aquela vida, então ele elimina a vida literalmente. Então um dos caminhos, né, em qualquer encaminhamento, é mostrar que existem formas de solucionar, outros caminhos para mudar aquele quadro que se vive. O suicídio é um fenômeno complexo e apresenta diversos fatores que aumentam o risco de tentativa da morte. Mas o principal fator de risco para o suicídio é sempre uma tentativa anterior. Então considera-se como o fator de risco máximo, ou uma tentativa anterior, aquela pessoa, pelo menos por um determinado período, ela entra numa chance de risco dela voltar a tentar é muito grande. Não quer dizer que a pessoa que tentou uma vez, tentou 2 ou 3, vai tentar sempre. Às vezes ela consegue a modificação daquilo que causava dor, e depois nunca mais tenta. Mas ela
entra num público, pelo menos naquele momento inicial, num público de alto risco por uma nova tentativa. Se fôssemos pegar, analisar assim, causas, né, perfis que identificam problemas que podem levar então, ao suicídio, a gente pode pegar como perfil predominante. Então, o sexo masculino, as faixas etárias de 15 a 35 e acima de 75, solteiro separado e aposentado. Então, se a gente observar aqui, né, como eu mencionei, no sexo masculino, a questão está direcionada muito ao modo como se tenta. A mulher tenta até mais do que o homem, mas ela é menos efetiva pelo meio buscado. Em geral, o homem busca meios que são mais efetivos na prática. Faixa etária da juventude e da idade mais avançada, muitas vezes pela questão da dificuldade, né, de se aceitar, ou às vezes naquela questão de se sentir um fardo, de se sentir cansado, às vezes doença, rejeição da família, abandono, toda uma situação que pode, né, deixar a pessoa descontente com a vida e achando um fardo e busca a eliminação. Solteiro separado, pela questão de que no ambiente familiar o acolhimento é mais presente, né, em regra. E a questão do aposentado, por exemplo, pela situação de a pessoa às vezes se aposentar e não encontrar um fim para si, uma atividade para si, se sentir muitas vezes inútil e entra no processo de não aceitação. Né? Sociodemográficos: desemprego, migração, isolamento social, guerras e conflitos armados. Então a gente verifica sempre toda situação que gera vulnerabilidade da pessoa potencializa o risco. Situação econômica, a mudança de ambiente, devido à migração, a não aceitação social, situações de estresse, guerras e conflitos armados. Situação do ponto de vista psicológico, então conflitos interpessoais, a perda de parentes e familiares, mudança política e financeira, a questão da discriminação, da rejeição, do racismo, todas as situações que envolvem, então, novamente, situações de estresse, situação de perda, situação da não aceitação, né, pelo ambiente que se vive, e condições climáticas, que são de saúde, né, transtorno mental, a depressão, transtorno de humor, o alcoolismo, junto com ele as drogas, e a situação de lesões graves, pessoas que têm doenças crônicas, que não conseguem conviver com a dor, às vezes a pessoa que era sofre um acidente, fica paraplégico, e aí você não consegue aceitar, não consegue viver com aquela limitação. Então são fatos que potencializam e tornam a pessoa mais suscetível ao problema. Se a gente for analisar aqui os dados, significa que de 2012 até 2016, houve um pequeno aumento nos números em relação, né, ao suicídio entre os jovens. Se verifica também um pequeno aumento em relação ao público negro e ao público indígena, né, em termos potenciais. Justamente grupos que são mais vulneráveis, que muitas vezes estão vulneráveis economicamente, que passam por situações de preconceito. Tudo isso potencializa ainda mais no jovem, que deseja constantemente se encontrar, ser aceito no grupo que convive. Esse processo de discriminação potencializa, né, o risco de suicídio. Outros quadros que são fortes fatores que influenciam, então a questão da depressão, né, quem sofre violência física, homofobia, envolvido com o consumo de álcool, drogas, pessoas que têm sentimento de pertencimento, que são excluídas ou que não se aceitam ou não são aceitas no grupo que vive, pessoas que sofrem a situação de indiferença, omissão dos pais, violência familiar, violência sexual, incluída o bullying, cyberbullying, todas as situações que potencializam no jovem esse processo de não aceitação de si, né, ou não se sentir aceito pelo grupo, pela comunidade em que vive. O bullying, para que a gente possa entender, até porque é um tema que é constantemente citado, então como é que é o conceito, como é que se conceitua o bullying? O bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Então não é um fato isolado, mas aquilo que se repete, né, contra a mesma vítima, que vai causando esse processo de rejeição, de não aceitação. Existem vários meios de bullying, o cyberbullying pela internet, o verbal, quando a pessoa é agredida constantemente verbalmente, o moral,
no meio de fofocas, boatos, o físico, quando são aquelas agressões constantes, psicológicos, né? O material, quando a pessoa tem o seu patrimônio destruído, quando ela é roubada, mas tem a intenção de causar então, esse sofrimento na pessoa. E a questão sexual, quando envolve abusos e assédio sexual, vai ser muito forte também. No moral, uma coisa no psicológico que se marca bastante e que é difícil de verificar é o que a gente chama de bullying passivo. Quando aquele jovem, na adolescência, ele é excluído do meio. Ele não é agredido, mas ele não é aceito. Ele chega, os outros saem. Ele se sente constantemente rejeitado. Isso causa um profundo sofrimento que pode tornar ele mais vulnerável ao problema ao risco do suicídio. Então, por outro lado, o que reforça, né, o que ajuda a proteger na questão do suicídio? Então, o sentimento de pertencimento a uma comunidade, ele é um fator muito determinante, favorável à prevenção do suicídio. Então, aquele jovem que no ambiente escolar ele é acolhido, ele fica muito menos suscetível do que aquele que é constantemente agredido. Todo o trabalho de prevenção que se faz na rede que atende qualquer pessoa que esteja com ideação suicida, você envolver a comunidade onde ele vive nesse processo de aceitação é um fator determinante e que auxilia na prevenção. E que aquilo seja evitado porque esse amparo, esse acolhimento, esse se importar, sentir que alguém se importa, já é um início importante nessa prevenção. A prevenção do suicídio não se faz por meio de afastamento dos meios. Então, a gente diz, tem uma pessoa com ideação, então vou esconder os remédios, vou esconder a corda, vou esconder a arma. Não. Porque o meio se encontra. Mas sim pela compreensão do que se passa no mundo interior da pessoa e ele tentar de algum modo auxiliar, né, que ela perceba que ela não deseja a morte, né, do corpo físico, mas sim ela deve destruir aquilo que faz sofrer e que ela pensa naquilo como um único caminho. Para entender esse assunto também, e para romper com os preconceitos que a gente tem, é importante a gente fazer essa distinção sobre o que é fictício e o que é fato quando envolve o suicídio. Então, é ficção achar que perguntar sobre o suicídio vai induzir a pessoa a cometer o suicídio. Questionar sobre a ideia de alguém que às vezes relata que tem aquela intenção é um modo adequado, mas desde que seja feito de um modo adequado, pode aumentar o vínculo de confiança. Então, questionar é abrir acolhimento, não é julgar, não é condenar, não é dar palpite. Né? O suicídio não é um ato de covarde ou de coragem. Ele é uma dor psíquica insuportável, não uma atitude de covardia ou coragem. Quem fica ameaçando de suicídio não se mata. Quantas vezes a gente já ouviu, como pelado não morde, só fica falando que vai se matar, quem quer se matar vai lá e se mata. Dados concretos que a maioria das pessoas dá sinais ou ouvidos da sua intenção. Quem quer se matar vai lá e se mata. A maioria dos casos tem um sentimento ambivalente. Então há aquele constante conflito do se matar, do permanecer, e aquilo faz parte de quem tem a ideação suicida. Suicídios ocorrem sem aviso. É um fato que, na verdade, tem uma ampla indicação de que a pessoa tinha intenção. Muitas vezes a gente não consegue perceber, mas quando se para analisar, se percebe sinais. Aquelas frases soltas, de que eu não quero mais estar aqui, eu queria ir embora, eu queria morrer, um dia eu vou sumir. São pequenos sinais, pequenos recados que surgem que precisam ligar o sinal de alerta. A melhora após a crise significa que o risco de suicídio acabou. Esse é um mito, porque muitos suicídios ocorrem num período de melhora, quando os pensamentos desesperados transformam-se em ação autodestrutiva. Não é incomum, no caso da depressão, quando a pessoa está muito afundada na depressão, que ela não consiga nem força para o suicídio. E é justamente naquele início de melhora, que ela está melhorando na parte física, mas é na parte emocional, e que é aquele momento que a família dá aquela relaxada, não, agora está bem, está melhorzinho, que às vezes acontece, né, a questão do suicídio, porque antes também tem todo um aparato em cima cuidando. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos, isso é uma verdade, mas a maioria pode se prevenir, né, de diversas formas, e o principal delas realmente assim, é falar sobre o tema e
está disponível a acolher quem passa por esse problema. Uma vez suicida, sempre suicida. Isso é um mito, porque pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são fixos. E algumas pessoas às vezes podem nunca mais retornar. Então, se a pessoa consegue superar aquilo, aquela vontade, aquela dor, aquilo que está vivenciando, principalmente por um acolhimento correto, por um tratamento correto, ela pode ser que nunca mais vivencie isso na vida. Então, em relação ao jovem, mais especificamente, uma dificuldade que se tem é às vezes conseguir perceber essa ideação. Porque como o adolescente ele passa por muitas mudanças, muitas vezes, e normalmente ele é meio calado e meio distante dos pais, começa a se esconder, a gente tem dificuldade de perceber quando aquilo é um risco ou quando aquilo faz parte da transição da adolescência. E cada vez mais tem se detectado situações de depressão infanto-juvenil e que a gente tem uma dificuldade de perceber justamente porque acha que o adolescente está mais recolhido porque é assim mesmo, quer ficar mais no quarto, não quer saber dos amigos, a gente não consegue perceber exatamente o problema. Um alerta que se pode usar é que mudanças muito drásticas de comportamento sejam um sinal de alerta. Está muito calado, daqui a pouco ficou muito comunicativo, queda de desempenho escolar, são sinais, né? Era acostumado a sair dos amigos, daqui a pouco se recolhe. Mudanças muito drásticas de comportamento são sinais de alerta. Quer dizer que tem ideação suicida? Não. Mas a gente tem que estar alerta para se antecipar. Que pode ser apenas fase da transição, mas pode ser uma situação que, se detectada com antecedência e devidamente encaminhada, a gente pode prevenir que isso aconteça. Há uma série de situações que ocorrem, que potencializam a juventude esse problema, porque hoje a gente vive, basicamente, a adolescência, nesse processo de revolução tecnológica, a gente tem acesso a muita informação, não é muita informação superficial, conhecimento no subfundo de informação. A sociedade de consumo se baseia muito no ter, e muitas vezes esse ter faz parte do processo de inclusão. Ele se sente incluído num grupo porque ele tem determinado bem. E muitas vezes o não ter esse bem, nesse processo, contribui para esse processo de não se sentir incluído e se afastar e entrar todo num processo que pode levar daqui a pouco a um risco de suicídio. Existe a questão da competição, vivemos uma sociedade muito competitiva, os jovens são competitivos entre si. As dúvidas da idade, experiências frustradas, quantos casos acontecem que não vão para o primeiro namoro, entra naquela crise, que nunca mais vai ser amado, e aquilo não se trabalha adequadamente, e daqui a pouco o jovem entra no processo de depressão e se encaminha para o suicídio sem que sequer se perceba. Então, quando a gente pensa na questão do suicídio, tem que sempre pensar o quê? Então, onde dói e como você pode ajudar, né? E ter em mente que isso, quem quer se matar não quer terminar com a vida, quer acabar com a dor. Isso é fundamental, entender esse processo da dor. Porque por ali passa, por trabalhar essa dor, passa a prevenção. Então, feito uma contextualização do tema, na parte do que tem de publicação científica, o que se trabalha nessas publicações na área da saúde, o que o espiritismo pode contribuir nesse processo? Então aqui eu optei por não conversar sobre as consequências do suicídio no plano espiritual. Porque a nossa ideia, o nosso foco é pensar, entender o que o espiritismo traz para a gente sobre o tema e como a vivência espírita pode contribuir nesse processo de prevenção. O espiritismo nos traz lá, como o Kardec nos traz, que muitas vezes o desgosto pela vida, e aí nesse processo pode se chegar ao suicídio, ele pode ter relação com a ociosidade, com a falta de fé e com a saciedade. Então, a ociosidade é não ser útil ou não se sentir útil. A falta de fé,
dificulta, às vezes, no processo de resiliência, no processo de busca, né, na vivência espiritual, um amparo nos momentos de angústia. E a saciedade é aquele que não encontra mais um objetivo na vida. Não que ele tenha tudo, mas ele não encontra um norte, algo a seguir. Na questão da falta de fé, essas complicações indicam que, em regra, as pessoas que têm uma vivência religiosa, seja qual for, têm um risco menor de suicídio, com exceção de um grupo. As pessoas que fazem parte do grupo LGBT e que têm vivência religiosa têm um aumento maior do risco, justamente porque muitas organizações religiosas têm uma postura de rejeição e de discriminação em relação às pessoas que têm orientação sexual diversa, e esse conflito entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele vivencia potencializa o risco. Nos demais grupos, o risco, a fé, a vivência religiosa, né, contribui como uma prevenção. Por isso é importante que a vivência religiosa que não seja excludente, a vivência religiosa que seja acolhedora, né, que não exclua ninguém e que não discrimine. Kardec nos traz ainda que a incredulidade, a dúvida quanto ao futuro e os ideais materialistas são os maiores incentivadores do suicídio, né, porque produzem então um enfraquecimento moral. O que ele quer dizer com isso? Assim, que muitas vezes, quando a gente vivencia, né, comparando com o espiritismo, apenas a vivência material, e que a gente pensa essa existência como uma só, e que a gente isso potencializa o que? O desejo acabou, não vou mais vivenciar isso aqui. E quando a gente experimenta, a partir dos ensinamentos do espiritismo, a questão de que, a partir da revelação de Kardec, a morte acabou, porque a vida, na verdade, ela é eterna e nós temos encarnações no plano físico, mas que a nossa vivência é eterna. Isso nos deixa muito claro que não vai ser por meio do suicídio, por meio do fim da vida física, que a gente vai eliminar a dor, porque a vida vai continuar também no plano espiritual. Além disso, a compreensão que o Espiritismo nos traz de que muito do que a gente vivencia ela é fruto daquilo que a gente precisa ou resgatar por meio de expiação ou vivenciar por meio de prova do nosso processo evolutivo, e que isso é passageiro, considerando o aspecto de que a vida é eterna, isso nos dá uma força, aumenta a nossa resiliência e a nossa fé de que aquilo é passageiro. Então, a revelação espiritual contribui nesse processo para a nossa compreensão, né, desde muitos, logo, tendo isso claro na nossa vivência, de que a gente não direcione o nosso caminho para esse. Isso quer dizer que o espírito não é sujeito a isso? Não. Não, porque existe toda uma série de fatores que a gente mencionou ali antes, que às vezes leva a pessoa ao desespero e ao fim. Mas compreender isso, essa compreensão auxilia nesse processo. É necessário entender também que muitas vezes, isso para ajudar na nossa compreensão e no nosso rompimento com o preconceito, que as consequências do suicídio elas são das mais diversas do ponto de vista do plano espiritual. Muitas vezes a gente se apega a determinado livro, determinado romance, e lá tem um relato que aquela pessoa cometeu suicídio, aconteceu isso com ela, a gente fica, toda pessoa que vai se matar, vai sofrer, isso, aquilo. Não, as consequências são mais diversas. Basta pegar o Céu e Inferno do Kardec, onde ele faz uma evocação a alguns casos de suicídios, que são chamados na Sociedade Espírita Parisiense, que vai significar lá que os 5 ou 6 relatos que tem, as consequências foram completamente diversas, porque existem diversos fatores que influenciam na consequência que aquilo tem. Desde a questão da capacidade de compreensão, do fato que levou, ao grau de evolução daquele espírito, como ele conseguiu aceitar ou não o desencarne, o tempo que tinha para desencarnar, todos esses aspectos
influenciam no processo. E por que é importante ter essa compreensão? Para não se vincular, né, como uma questão do suicídio como apenas como um pecado. Se tinha, antigamente, na Idade Média, o suicida ele sequer era enterrado no cemitério, porque era considerado como um pecador, então ele não podia ser enterrado em terreno sagrado. Era enterrado muitas vezes de cabeça para baixo e decapitado, que era para não ascender ao céu na reencarnação, da ressurreição dos mortos, porque ele era um pecador, tinha pecado contra a vida. Então já, até no sepultamento do suicida, havia uma carga de preconceito muito forte. E a gente não pode trazer, para dentro da análise do espiritismo, esse mesmo preconceito. Entender que ele vai dizer, não, mas o suicida ele cometeu um erro, ele vai ter um resgate para fazer? Sim. Dentro da lei da causa e efeito, dentro da questão do livre-arbítrio, sim. Porque é uma lei inexorável que ela é cumprida, mas não só porque ele é um suicida. Então, entender que aquilo ali, aquele fato, ele não vai ser uma situação de uma punição por aquilo ali, que é um pecado aquilo ali, é fundamental na história de compreensão. Há consequências diversas? Por quê? Primeiro ponto que Kardec menciona lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, e que é a única situação que é idêntica a todos. O suicida nunca pode escapar do desapontamento. Por quê? Porque quando ele se dá conta de que aquela dor não se encerrou com a morte física, e que ele perdeu aquela chance, aquela encarnação, para superar muitas vezes ou um resgate ou uma prova, e que ele, por meio daquela ação, ele ainda ocasionou um dano ao seu perispírito, que inevitavelmente implicará numa necessidade de recomposição do nosso corpo perispiritual numa próxima encarnação, então o desapontamento é inevitável, porque ele vai entender que ele não só perdeu às vezes a chance de superar aquilo que vinha causando a dor, como vai agravar a situação, porque vai ter que resgatar aquilo ali e ainda acrescentar o fato de ter perdido a oportunidade. Mas esse é o ponto, é a única situação que Kardec coloca como um ponto que é comum a todos. No mais, alguns espiam a falta imediatamente, outros numa resistência, que será um pouco pior do que aquela que estava em curso, justamente pela necessidade de reparar o corpo espiritual, mas não há um determinismo em relação à consequência. Então isso é fundamental para a gente compreender e não agir muitas vezes com preconceito. Então o Espiritismo ele auxilia, né? Tanto nessa certeza que a gente tem, que a gente será tanto mais feliz ou infeliz conforme a nossa resignação em relação àquilo que a gente vivencia. Resignar não é simplesmente aceitar. Resignar é compreender que aquela dificuldade existe e que ela pode ser superada, e ela deve ser superada no meio possível. Então pode confundir a resignação, isso que a gente está vivenciando é uma prova, então eu vou aceitar isso aqui. O nosso papel é justamente superar a adversidade para poder aprender com a vivência. A certeza de que abreviando a sua vida chega a um resultado inteiramente contrário ao que se espera. Que muitas vezes para fugir do mal se cai no pior. Que se enganam ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. Muitas vezes, naquele desespero pelo desencarne do ente querido, a pessoa opta pelo suicídio pensando em encontrar o outro céu. Não vai encontrar, porque a situação de cada um é diferente, o momento vibracional de cada um é diferente, e esse encontro dificilmente vai acontecer. E de tudo isso resulta que o suicídio só lhe oferece decepções e é contrário aos seus próprios interesses. Então essa compreensão é fundamental. Então isso o Espiritismo nos auxilia como prevenção para a gente. Mas também entender, o suicídio nos auxilia na necessidade de a gente agir de forma com caridade em relação àquele irmão que muitas vezes está passando por uma dificuldade.
Lembrando que a caridade não é só o ato de ajudar materialmente. A caridade moral, ela é destacada por Kardec em relação a isso. E acolher alguém em dificuldade, entender toda essa dinâmica do suicídio, entender as consequências dela, tanto do ponto de vista do espiritismo, quanto do ponto de vista do que a Organização Mundial da Saúde, todo mundo que estuda na área da saúde traz sobre o tema, não agir com julgamento, com preconceito, isso já auxilia também no processo de prevenção e é uma vivência, né, na prática, no nosso dia a dia do que o Espiritismo pregou. Dora Contes, ela traz que o suicídio é nada mais que um espírito imaturo, inconsciente, desesperado e muitas vezes teimoso, né, naquele processo. É uma criança, como se fosse uma criança machucada que precisa de um colo materno. Entender que Deus é amor, Ele não se ofende dos nossos erros, Ele não vai punir por causa daquilo ali, mas que a lei da causa e efeito e o livre-arbítrio, ele é inevitável. Então aquilo ocorre, ela tem uma consequência. Não é porque Deus falou lá, você se matou, então você vai ser punido, você é um pecador, não. Mas porque existe uma consequência pelo aquele ato de livre-arbítrio, com maior ou menor grau de livre-arbítrio, conforme a situação de cada um, e pela questão da consequência, né, pela lei da causa e efeito, pela questão da encerramento da encarnação. Kardec sugere ainda que, a fim de evitar então, essa insatisfação com a vida, que pode daqui a pouco desencadear todo o processo de chegar a isso, que a ocupação útil ajuda a satisfazer, né, o nosso dia. A gente precisa entender que as situações que são de desordem mental, que são saúde mental, então a gente precisa de ajuda profissional, né? Não é, muitas vezes se vincula a situação que só o aspecto religioso vai resolver, ou só a conversa vai resolver. Não, todo esse processo, todo esse acolhimento, ele é fundamental. Mas muitas vezes há uma situação que depende de auxílio psiquiátrico e de auxílio psicológico. Então isso é inevitável. E não se trata de uma situação, né, que diminua a pessoa. Todo mundo em algum momento precisa desse amparo. A vida continua e o suicídio não salva problemas e sim os aumenta, né, do ponto de vista do que o Espiritismo nos traz. Que é fundamental a pessoa que esteja passando por esse problema, que ele procure auxílio dos amigos, da família, né, e que esses amigos, essa família estejam preparados também para esse auxílio, né, que aprendam de algum modo, pensando em tudo que a gente mencionou, de como a gente deve auxiliar, que não vai ser julgando, que não vai ser comparando, não vai ser dando palpite, que a gente vai conseguir auxiliar, mas sim acolhendo, estando disponível para ouvir aquela dor, né? A fé, né, e a gratidão e a sensação de que Deus nos desampara é fundamental nesse processo de resiliência. E que para quem conhece alguém que está passando por uma tendência suicida, por uma ideação suicida, que nunca o abandone, que tente orientar, que tente auxiliar de algum modo nesse processo. É fundamental também nesse nosso processo de prevenção que a gente modifique a nossa forma de pensar a educação. A gente pensa hoje a educação, ela ainda é muito presa à questão da educação competitiva, ela potencializa esses problemas, é uma educação conteudista, e a gente esquece de uma educação que seja voltada para uma educação emocional, de uma educação voltada nos valores, no acolhimento ao próximo. Não uma educação religiosa, mas uma educação que tenha a espiritualidade, né, e a empatia como um foco. Como a gente viu aqui, toda a aceitação, todo o acolhimento, todo o espaço de acolhimento ajuda nessa prevenção de que a pessoa não chegue a esse processo e não chegue aí de forma tão longa. Como ajudar, né, nesse processo todo? Então, é fundamental o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E às vezes, se a gente não sabe como ajudar, indicar o CVV, para a gente aqui falar um pouquinho, né, sobre o CVV. E aí aqui eu vou citar os pilares, alguns dos pilares do CVV, na questão da forma como a gente deve acolher as pessoas. Então, a paciência.
ser paciente com a pessoa que tem problema. A disponibilidade, então a pessoa se sentir que você está disponível para ela. Não é uma situação que você vai conversar já olhando para o relógio, né? Eu quero ajudar, mas olha, daqui a 5 minutos tem que sair. Não dá palpite, né? Quem busca conselho busca um cúmplice. A gente não sabe avaliar o que o outro vive. Cada um vive a sua experiência. Então a gente vai falar sobre a nossa ótica. Às vezes o que aquilo serve para a gente não serve para o outro. Empatia, né? Tentar ver o problema do outro a partir do olho do outro, não a partir do nosso. Muitas vezes aquilo que não nos incomoda para o outro incomoda muito. Dentro desse trato de empatia, o escutar com empatia. Demonstrar, né, para as pessoas terem confiança naquela pessoa que está desabafando. Muitas vezes você vai conversar, mas você não mostrar confiança e a pessoa vai dizer, não, ó, vou contar para isso aqui e amanhã você vai sabe. Então essa demonstração que você pode contar comigo, pode, né, é fundamental nesse processo de acolhida. Respeitar a pessoa sem direcionar para que ela seja quem é. Então a gente tem que respeitar quem a pessoa é. Não querer julgar ela, querer formatar ela. E aceitação, a gente precisa aceitar a dor do outro, não precisa concordar. Muitas vezes as pessoas têm vivências diferentes, opiniões diferentes, aquilo que a pessoa está vivenciando uma coisa que você não concorda, mas quer ajudar você na hora de julgar. Você quer aceitar que aquilo está causando na pessoa. Então esses são alguns dos pilares do CVV e que focam a forma como o CVV propõe essa acolhida, né, nesse trabalho lindo que é feito. E uma frase que eu ouvi, eu gravei no curso inicial do CVV, que eu fiz, né, que a dor e o amor não tem medida nem peso, você não consegue mensurar a dor do outro. A gente começa a pensar que a dor do outro, comparar com a sua, comparar com a dor dos outros, pensar, ele está acima, ele tem tudo, por que ele está sofrendo assim? E aqui as crianças lá da Somália, cada um sabe onde pesa, onde dói o seu calo. Se a gente quer ajudar, não nos cabe julgar. Nos cabe entender que aquilo que dói, aquilo que cada um ama, não tem peso, não tem medida. Aquilo é no universo de cada um. Então, agradeço a atenção de vocês. Eu espero que de algum modo a gente tenha conseguido despertar esse tema. E eu acho que o mais importante é isso, a gente tentar entender um pouco a problemática, entender que não tem uma causa só, o suicídio, que as causas são múltiplas, que é um problema que pode atingir qualquer um a qualquer momento. Existem dados que se não olhar num ambiente, diversas pessoas em algum momento da vida, naquele ambiente, já tiveram pelo menos alguma vez essa ideia passando pela cabeça. E que no nosso papel, se a gente deseja, então, realmente auxiliar, e isso tem sido discutido hoje em diversos campos, né? Inclusive a Federação Espírita, a FEB lançou um curso agora, que é o Prefiro Viver, também para fazer capacitar os trabalhadores espíritas a partir do acolhimento fraterno dentro do centro espírita, a partir da ótica do espiritismo, mais de que modo se acolher adequadamente o tema. A gente precisa entender um pouco do tema, romper os preconceitos e estar disposto a auxiliar, né, a partir do auxílio verdadeiro, um auxílio do coração, vivenciando a verdadeira caridade quando se faz esse auxílio. Obrigado pela atenção de todos, uma boa noite.